Começou, filho? Depois você ouvirá se o áudio tá bom. Não tá gravando ao vivo, não, tá só gravando. Tá bom. O Dr. Paulo César Frutuoso é muito meu amigo. A gente sempre faz Bienal juntos, tanto em São Paulo quanto no Rio. Toda Bienal a gente divide mesa, eu e o Paulo. E eu vou pelo Frei Luiz. É sempre o Frei Luiz quem me leva para as Bienais, para todas elas que eu já fui até hoje. E o Dr. Paulo César, ele fez uma demonstração do que acontece dentro do Centro Espírita no Frei Luiz, e é a mesma coisa que acontece aqui. Vocês passam pela sala de atendimento, o mentor espiritual faz o que ele tem que fazer lá, e nesse salão aqui, nesse momento, nós temos outra equipe médica, que está complementando tudo que foi feito lá em cima. É como se lá fosse o início do trabalho dos médicos, e a continuidade é feita agora, durante o tempo que vocês ficam aqui sentadinhos, aguardando a palestra e durante a palestra. Mas por que eu citei o Frei Luiz? Por que eu citei o Dr. Paulo César Frutuoso? O Dr. Paulo César Frutuoso, ele é um médico muito respeitado, ele é um homem muito respeitado, um médium muito respeitado. E ele é muito meu amigo mesmo, eu tenho o telefone dele, a gente bate papo, a gente é muito amigo. Admiro muito o trabalho dele e ele também admira o nosso. Eu estava assistindo um vídeo dele que caiu na minha timeline sem querer, ele contando como uma experiência que houve no Frei Luiz relativa a isso, ao atendimento que é feito no salão de palestra pelos espíritos. Nós aqui hoje, para vocês entenderem como funciona um hospital espiritual, nós temos algumas equipes trabalhando. Nós temos a equipe de guardiões que ficam no portão, que não permite que os obsessores de vocês adentrem esse lugar, para não quebrar a egrégora que eles montaram antes da gente chegar. Nós temos a equipe médica que fica aqui embaixo assistindo todos vocês, dando suporte à equipe médica lá de cima, que começa o tratamento lá em cima e termina no passe, no final da palestra. Quando a gente dá o passe em vocês, ali terminou o tratamento de hoje. O tratamento de hoje não terminou ainda, todos vocês estão sendo assistidos. Por isso que a gente toca violão, para vocês não ficarem conversando muito. Por isso que a gente convida vocês, através da música, para entrar nessa egrégora de luz, que é onde estão os nossos mentores trabalhando. Então, lá no Frei Luiz, uma certa vez, um médico incorporado, o Dr. Paulo César fala, um médico encarnado no médium. Ele usa esse termo encarnado no médium, né? A gente, que é um bandista, assim, a gente usa incorporado, né? Mas tanto faz, porque quando o espírito ele incorpora no médium, ele está encarnado. Ele está nesse mesmo ambiente que a gente, né? Ele sente calor, ele sente frio, ele fica irritado com barulho, enfim. E o médico, encarnado em um médium, virou para o Dr. Paulo César e falou: Dr. Paulo César, só tem aquele líquidozinho que vocês levam para a cirurgia, onde você tira o tumor, você bota dentro para levar para análise? Ele falou: temos. Só pode trazer na próxima reunião? Ele falou: posso. E aí, na próxima reunião espírita que houve, o Dr. Paulo trouxe um vidrinho com esse líquido, que eu não sei o nome, não sou médico. Tem algum médico aí? Não é formol, não. Não é éter também, não. É um líquido que o laboratório manda para botar ali a metástase, o tumor, para depois ir para o laboratório e fazer análise. Aquele líquido preserva o pedacinho de intestino, enfim. É um líquido. E ele conta isso. E ele levou, na reunião seguinte, levou esse frascozinho, o médico espiritual encarnou no médium e perguntou: Paulo César, você trouxe o líquidozinho? Ele falou: trouxe. Então tá bom, deixa aqui na câmera, na sala de tratamento espiritual. Pegou o potinho e botou lá. A reunião ocorreu, todos foram atendidos, teve a palestra, teve o passe depois da palestra, todo mundo foi embora. O doutor Paulo César: doutor, o senhor está esquecendo o potinho, o médico, né? O doutor Paulo César para o médium. Doutor, o senhor está esquecendo? Não esqueci não, agora você faz isso por mim, pega esse vidrinho e leva para o laboratório para você ver o que tem aí dentro. E ele, muito curioso, procurou uma amiga lá de um laboratório no dia seguinte, no hospital. Você pode analisar esse líquido para mim? Ver se tem alguma substância, alguma coisa aqui dentro? Sabe o que tinha, pessoal? Vários tumores cancerígenos, células cancerígenas dentro do líquido. Sabe de onde eram essas células? De vocês, que estavam sentadinhos no tratamento espiritual.
O médico, na sessão seguinte, explicou. Tudo aquilo que você achou dentro do frasco, dentro do vidro, foi a equipe médica do salão que tirou das pessoas que estavam assistindo a palestra. Está vendo a importância? Por que a gente briga tanto com as pessoas? Por que a gente fica chateado quando uma pessoa vai embora? Gente, eu sempre falo aqui, se você tem algum compromisso, não venha ao centro espírita. Você está tirando a vez de alguém que está lá em cima precisando de cuidado, uma pessoa com câncer, uma pessoa muito doente. Se você não acredita em espiritismo, também não venha. Você está ocupando o espaço de pessoas doentes, pessoas necessitadas, pessoas com câncer. A maioria dos nossos pacientes são pessoas com câncer, que vêm à casa espírita pela graça divina buscando ajuda. Então, respeita os outros pacientes. O mínimo que a gente pode fazer é esperar terminar a sessão, a prece final. Tem a prece inicial e tem a prece final. Porque o tratamento só termina quando a gente faz a prece. Pronto. Tá? Então, se vocês têm um compromisso, eu tenho um compromisso às 8, não posso assistir a palestra, não venha. Porque não vai funcionar o que você fez lá em cima. O tratamento não vai ficar completo. É como se você fosse um pronto-socorro passando mal, o médico te atende, administra um medicamento em você e fala o que para você? Fica na sala da observação, não é isso que faz os médicos, gente? É ou não é? E por que você vai embora? Você não esperou nem o medicamento funcionar? Vai que você é atropelado na rua? Você perdeu toda a proteção, toda a energia que o mentor podia depositar em você, você jogou fora quando você saiu do portão. Então, quando você vier à casa espírita, você pode achar que eu estou brigando, que eu estou exigindo. Não. O meu papel é revelar a vocês o que acontece no plano invisível, naquilo que vocês não estão vendo. Vocês não estão vendo, mas está cheio de médicos em volta de vocês. Eu lembro que uma vez eu estava aqui tocando violão e tinha uma senhora sentada aí, e eu vi uma senhorinha bem velhinha do lado dela, e a senhorinha olhou para mim: o senhor pode tocar uma música para mim? O espírito. Eu falei: se eu souber. Ela: não é fácil. Eu falei: qual é a música? Ela: um beijinho doce. Aí eu fui lá no violão, né? Gente, tem um espírito aqui, uma senhora bem velhinha, de cabelinho branquinho, pedindo para eu cantar uma música. Vamos cantar todo mundo? Vamos. Que beijinho doce que ela tem. A mulher desabou ali, minha avó. Minha avó adorava essa música, ela cantava essa música o dia inteiro. É a prova para vocês que tem espíritos aqui dentro. Toda hora eu estou vendo espírito passando aí. Normalmente as pessoas, quando vão falar comigo ali, eu sou médico clarividente, não estou me gabando não, tá? Porque a mediunidade, para mim, é uma missão. Eu não tenho nenhuma vantagem de ser médico, eu sou melhor do que ninguém, porque sou médico. Pelo contrário, a mediunidade declara para mim que eu sou um espírito muito devedor. Eu recebi o dom da mediunidade como oportunidade de purgar tudo que eu fiz de ruim na encarnação passada. É dessa forma que eu encaro o dom que eu tenho. Agradeço, peço desculpas e tento fazer o melhor de mim com a minha mediunidade. Então, o clarividente, o que o clarividente vê? Ele vê o teu corpo espiritual. Semana passada teve uma jovem aqui, quando ela foi na minha mesa, eu falei: nossa, que energia linda que você tem. Continua assim. Tem gente que chega perto, que vem para falar comigo, eu vejo o obsessor do lado, eu vejo um acidente. Eu estava na Disney uma vez, acho que foi na primeira ou segunda vez que eu fui à Disney, eu estava na fila, porque na Disney é tudo fila. Você vai na banheira é fila, você vai no brinquedo é fila, lá é tudo fila. Se você não tiver dinheiro para comprar o Pass, não sei o nome, quem é rico aí? Como é que é o negócio? Ah, é, rico sabe, viu? Pobre não sabe nem falar o nome, mas rico sabe. Se você não tiver dinheiro para comprar esse negócio aí, você entra em fila para tudo. Se você tem dinheiro, você compra esse negócio aí e você não pega fila para brincar nos brinquedos. Coisa de rico. Eu estava na fila da Disney, uma jovem do meu lado, na minha frente, tinha uma jovem, uma senhora com outra jovem. E eu comecei, falei: não, eu tenho que falar. Mas como é que eu vou falar se eu não falo inglês? Essa mulher é americana. E eu fiquei agoniada, Michele, o que eu... A garota vai sofrer um acidente, tem que falar com ela. Eu tenho que alertar essa mãe que ela vai sofrer um acidente gravíssimo. Eu vi o acidente.
E eu falei, como é que eu faço isso, meu Deus do céu? Americano não é espírita. Americano vai chamar a polícia. Eles vão me prender aqui. Esse cara é louco. E aí eu conversei com a minha filha, que fala muito bem inglês. Minha filha foi, depois, outra hora, que a gente encontrou de novo com a senhora, com a neta. E a minha filha conversou com a menina em inglês. Falou, meu pai é médium, ele é vidente. E ele viu que você tem que se cuidar, ter muito cuidado com o trânsito. Principalmente quando você for atravessar a rua. Que eu vi ela sendo atropelada. Então, a mediunidade é isso. Esse dom é inerente ao ser humano. Todos nós temos. Alguns de nós em maior intensidade, outros em menos intensidade. Infelizmente, a maioria das pessoas que têm o dom da mediunidade utilizam esse dom de uma forma errônea. A mediunidade não é um patrimônio. O fato de eu ser médium não me permite ser melhor do que ninguém. Pelo contrário, já falei. Se tem alguém pior aqui dentro, esse pior sou eu. O mais devedor aqui sou eu. Eu até vim pensando nisso no carro, falei, nossa senhora, meu Deus, quando é que eu vou terminar a minha missão? Estou há 40 anos fazendo isso, gente. 40 anos ajudando pessoas, fazendo o que eu posso pelas pessoas, dando um ombro amigo, dando uma palavra de conforto. Vocês nunca vão ouvir de mim que você vai morrer amanhã. Não vou falar. Tem coisas que o médium não pode falar. O médium tem que ter o respeito ao outro espírito. A gente não pode sair falando tudo que a gente vê. Mas a maioria das pessoas que chegam aqui, que passam por mim, que me cumprimentam, eu já vi. Tem gente que eu toco, gente que eu nem conheço, eu passo entre vocês e toco o ombro, ou toco o peito, ou toco as costas, porque eu vejo que a pessoa não está bem, e eu preciso dar um pouco da minha energia para ela. Na reunião passada, do domingo, eu estava sentado ali, já tinha todo mundo praticamente ido embora. Veio um senhorzinho de lá com muita dificuldade de andar e passou por mim. Eu falei, senhor, vem cá. Quem é o senhor? Aí a mulher dele, não, ele é meu marido. Eu falei, dá ele aqui. Eu dei um passe nele. Que foi a instrução que eu recebi na mesma hora do meu mentor, dá um passe nele. Ele precisa da sua energia. Entender que nós não somos humanos, gente. A gente está humano temporariamente. Todos nós temos que entender isso. Quem eu sou? Eu sou um espírito. Eu sou uma criação de Deus. O corpo é uma vestimenta temporária que a gente precisa para espiar, para experimentar na encarnação. É só isso. No final, todos nós vamos desencarnar. Nenhum de nós vai ficar para contar a história nesse corpo, não. Então, procurar entender o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou no Brasil, por que eu encarnei nesse idioma, nesse corpo, nessa pele, nesse bairro, nessa família. Por que eu não encarnei em Londres, um lorde? Por que eu não nasci filho da princesa Diane? Dá para entender isso? Por que eu não nasci filho do Elon Musk? Vocês entenderam? Por que eu nasci careca, feio, velho? Essas perguntas a gente tem que fazer. Porque tudo que nos acontece tem um propósito. Tudo que acontece conosco tem um objetivo. Pega ali o livro para mim, um livrinho ali, por favor, Denise. O livro da obsessão, vou falar um pouquinho sobre ele. Entender isso. Se está te acontecendo alguma coisa, obrigado, minha irmã. Se está te acontecendo alguma coisa, tem uma razão de ser. O Dr. Paulo César Frutuoso também recebeu uma informação do médico, um dos médicos responsáveis lá pelo Frei Luiz, que o câncer, o tumor do câncer, é uma vórtice do perispírito para purgar muito mal que fez encarnação passada. Para determinados segmentos da espiritualidade, o câncer é um benefício para nós. Olha que loucura. Loucura, né? Parece loucura, não parece? Mas segundo o estudo desse médico do plano espiritual, ele diz que o câncer é um vórtice de energia que expurga todo o mal do perispírito.
Eu estava hoje escrevendo sobre o perispírito, que eu estou lançando essa série para vocês. São 10 episódios. São casos que acontecem aqui nessa casa espírita. Esse é o primeiro episódio de uma jovem que chegou aqui me procurando e ela falou que não acreditava em nada disso aqui, não acreditava em Deus, não acreditava em Jesus, não acreditava em Espiritismo. Eu falei, o que você veio fazer aqui? Ela vinha aqui porque me disseram que o senhor ajuda as pessoas. Eu falei, tá bom, então vamos conversar. Na verdade, ela estava sofrendo um processo obsessivo sério, gravíssimo, por 2 obsessores que foram irmãos dela numa encarnação passada. Está no livro aqui a história. Os 2 irmãos estavam perseguindo ela, sabe por quê? Vou dar aqui um spoiler do livro. Porque os pais morreram na divisão da herança, ela se sentiu prejudicada e tentou destruir os irmãos. Resultado? Obsessão. Então é um livro que traz um conteúdo que você vai aprender lendo ele. Porque um dia você vai ter alguma herança para receber. Qual vai ser a sua reação diante da herança da sua família? Porque tem gente que só está preocupado com a herança. Infelizmente. Infelizmente. Tem pessoas que só estão esperando os pais morrer. Então, quando você pega uma leitura dessa aqui, você vai entender o seguinte, que para Deus existem 2 regras que Deus não quer nem saber. Existem 2 movimentos na criação de todas as coisas que existem que Deus não intromete. A primeira é livre-arbítrio. Ele deu, ele não tira. Você é livre para fazer o que você quiser, a hora que quiser, com quem quiser, do jeito que quiser. Porém, você é o único responsável pela colheita daquilo que você faz. Não tem jeito. O que você fizer, você vai colher. Se é bem, vai colher o bem. Se é mal, vai colher o mal na mesma proporção que você fez. Sabe o nome disso? Justiça divina. Porque na lei de Deus, assassino e vítima não podem ficar no mesmo lugar. Não merecem estar no mesmo lugar no reino dos céus. Assassino vai para o lugar de assassinos. Vítima para o lugar de vítimas. Então a primeira regra que Deus respeita de todos nós é o livre-arbítrio. Você está livre para pecar, você está livre para fazer o bem, você está livre para tudo. Você é livre, você pode levantar agora e ir embora. Você pode chegar em casa agora e ficar nu, andando na rua. Você pode fazer o que você quiser. Essa regra é uma regra da criação. Deus não muda isso. Porque é errando e acertando que nós estamos evoluindo. A gente já não se queima mais ninguém na fogueira. Melhoramos. Alguns tempos atrás, eu, por exemplo, já teria sido queimado numa fogueira. Bruxo. Não é? A gente hoje já não queima mais ninguém na fogueira. Uma outra regra absoluta de Deus é causa e efeito, que é muito parecido com o livre-arbítrio. Causa e efeito é o que rege a humanidade. Toda causa tem um efeito e todo efeito teve uma causa. Ponto. Deus não se intromete nisso. Se você atirar uma pedra, essa pedra vai atingir alguma coisa, mas depois de atirada, você não consegue parar a pedra. É ou não é, pessoal? Se você pegar uma pedra aqui agora e jogar naquela vidraça lá, eu vou conseguir parar a pedra? Não. Causa, efeito. Então, tudo que você faz na vida é uma causa. E toda causa que você pratica tem um efeito. Então, se eu quero ser uma pessoa feliz, se eu quero ser uma pessoa que eu colha na minha vida coisas positivas, eu tenho que ser o quê? Uma pessoa positiva. Com todas as pessoas que estão em volta de mim.
Porque é muito fácil a gente amar quem está embaixo do nosso teto. Mas e amar o cobrador do ônibus? Amar o morador de rua? Amar a pessoa que te ofendeu, amar a pessoa que te magoou, amar a pessoa que te feriu. É fácil? Nesse livrinho também, pessoal, um livrinho que você leva para casa agora, antes de dormir, você acabou de ler ele. Tem 120 páginas. O Daniel fala sobre o perdão, sobre a virtude do perdão. A maior virtude do Espírito é o perdão. Enquanto a gente não aprender a perdoar, nós estamos encarnando de novo, gente. Vocês acham a encarnação boa? Sejam sinceros. Vocês acham esse planeta maravilhoso? Não, o planeta é maravilhoso, nós é que somos ruins. Né? O planeta é lindo, a gente é que derruba árvores. Vocês não fazem ideia do que é a vida espiritual, gente. Vocês imaginam o seguinte, só vou dar uma dica para vocês aqui, tá bom? Imagina o seguinte, desencarnei, morri. Quando você morre, é a mesma coisa quando você dorme hoje à noite. Os olhos se fecham, tudo fica escuro. Morreu. O desenlace carnal, ele demora algumas horas, porque os espíritos missionários que vêm nos acolher, eles começam a tirar, por exemplo, tira primeiro o fluido do coração, depois ele desliga o cérebro, ele vai desligando parte a parte. Desliga o sangue, desliga os órgãos. Cada órgão nosso é desligado lentamente. Depois de tudo isso desligado, o corpo vira um bagaço. Você pode queimar, pode jogar fora, pode enterrar, pode fazer o que você quiser. A minha amiga Cida perguntou se uma cremação pode tacar fogo, não serve para nada. O espírito, você dormindo, presta atenção, você vai ser levado pelos irmãos de resgate, as equipes de resgate que povoam a Terra, o tempo todo estão aqui entre nós, nos recolhe e nos leva para um leito hospitalar. 90% de nós é levado para um leito hospitalar. Por quê? Devido às mazelas da vida, o vício do cigarro, o vício da cerveja, da maconha, da cocaína, né? Tudo isso acaba manchando o nosso corpo espiritual com energias deletérias desse planeta. E essas energias não se perdem quando você morre. Elas continuam impregnadas no seu corpo espiritual. Então, você é levado para um hospital, para nesse hospital fazerem essa limpeza no teu corpo espiritual. Quem é que assistiu o nosso lar? Lembra daquela cena que o André Luiz... Tira a bolsinha para o meu irmão sentar, que ele está atrapalhando minha palestra. Está todo mundo olhando para essa careca bonita dele. A cena no nosso lar, que o André Luiz está deitado na maca, o Clarencio, acho que é esse o nome, Lourenço, vem e impõe as mãos sobre o peito dele, que tinha um buraco, vocês lembram disso? E ele vai dando aquele passe ali com aquela luz verde, e a ferida vai fechando. Vocês viram isso? Isso acontece com quase todos nós, quando a gente chega na vida espiritual. Sabe aquele cigarro que você fumou 30 anos? Continua no seu pulmão. Aquela cerveja que você destruiu o seu fígado, continua no fígado. Então, o teu corpo espiritual vai precisar de um refazimento perispiritual. Que a gente faz aqui. Aqui a gente faz a cirurgia primeiro, depois a gente faz o refazimento perispiritual. Que é o quê? A cicatrização daquilo que foi feito pelos médicos. Vocês pensam que os médicos não cortam vocês? Vai tirar um raio-x para ver. Olha lá. Aí fui fazer a fotografia do abdômen. Estava lá o corte. A cirurgia foi espiritual. Estava lá o corte médico, reclamando, falando. Quem foi que te operou? Quem foi o maluco que te operou, né? Pois é. E sobre a água fluidificada daqui, no centro, eu observo que a garrafa de água que fica na mesa da cozinha durante a noite, no outro dia de manhã ela está fluidificada. Viu? Então, os espíritos daqui vão nas casas. É isso aí. Então,
O refazimento, o que é? É o reequilíbrio do seu corpo espiritual para você poder acordar na vida espiritual. Eles não deixam você acordar com nenhuma ferida. Primeiro eles cuidam do teu corpo espiritual. E aí você acorda. Imagina, você acordar num lugar muito bonito, extremamente perfeito, com pessoas bonitas, pessoas agradáveis, pessoas limpas, pessoas higienizadas, cabelinho cortadinho, todo mundo trabalhando, todo mundo vestidinho trabalhando. Um lugar mais ou menos parecido com esse aqui. Imagina você acordar num lugar desse. Aí você pede para dar uma caminhada no jardim, você vai lá caminhar. Gente, bem que o senhor Osmar falava que eu não ia morrer. Olha que lindo que esse lugar, gente, que bênção que eu recebi. Isso vai acontecer com vocês, preste atenção. Preste atenção, isso vai acontecer com vocês. Vocês vão ficar tão impressionados. Primeiro que não morreram. A grande surpresa é essa. Caraca, eu não morri. Gente, eu pensei que eu estava morto. Não, não está não. Porque o Deus do Espiritismo não é o Deus da morte. O Deus do Espiritismo é o Deus da vida. Nós acreditamos que a vida continua, que a vida é eterna, maravilhosa. Então imagina, primeira surpresa, não morri. Toda aquela doença que você tinha que te levou à morte, sumiu. Você está lá com o teu corpo sadio, bonito, as pessoas te cumprimentando. Oi, seja bem-vindo, fulano. Sua mãe, seu pai, seus amigos, seu tio, colega da escola, da faculdade, todo mundo que passou, está lá. Gente, há casos que eles fazem até festa de chegada, churrasco. Juro, gente. Faz show musical, fulano chegou, fulano chegou. Imagina, não, é sério mesmo, imagina isso. Você pensou que morreu, acordou, não morri. Caramba, primeira surpresa é essa. Eu não morri. E aí você está num lugar bonito com todas aquelas pessoas que você achou que tinham morrido. Segunda surpresa, está todo mundo vivo. Terceira surpresa, você vai olhar para tudo aquilo e falar assim, gente, aqui é o céu. Aí alguém vai falar para você assim, ó, aqui é um dos céus de Deus. Como assim? Igual esse lugar aqui, nós temos alguns bilhões de lugares igual a esse. Jura? Juro. E como é que eu faço para conhecer esses bilhões de lugares? É só trabalhar com a gente. Você quer trabalhar com a gente? Claro que eu quero trabalhar. O que eu tenho que fazer? Você pode começar trabalhando no resgate das pessoas que estão desencarnando. Ir lá na Terra, ajudar as pessoas que estão desencarnando, trazer eles para cá. Aí você entra, estuda um pouquinho aqui nas nossas salas de estudo e você vai adquirindo mais conhecimento que vai te oportunar a visitar outras cidades. Eu posso visitar meu passado espiritual? Claro. Quem eu fui? Pode. Onde eu vivi, com quem eu vivi? Posso? Pode. Vocês já pensaram nisso? Você acha que aqui é bom? Aqui você tem que fazer totô, fazer pipi. Você tem que tomar banho, tem que cortar cabelo, fazer unha. Tem que arrumar um namorado bonito, rico. Uma mulher fogosa, que não gaste muito no cartão. Lá não tem nada disso. Lá tem vida em abundância. Lá tem felicidade em abundância, alegria em abundância. Imagina você reencontrar o amor da sua vida, aquela pessoa que você tanto amou, e poder viver com ela uma eternidade. Gente, eternidade. Já pensaram o que é isso? Sabe aquele filho que você tanto ama? Aquela filha que você tanto ama? Já pensou que você pode viver com eles eternamente? Já pensaram nisso? O que a gente tem que fazer? Vencer esse mundo. É simples a tarefa. Eu tenho que vencer esse mundo, é só isso que eu tenho que fazer. Vocês lembram quando Jesus estava indo embora, o que ele falou para Deus? Ele falou, Pai, a ti eu entrego meu espírito. Foi ou não foi, pessoal? Lá na cruz, morrendo. Últimas palavras do nosso irmão foi, Pai, a ti eu entrego o meu espírito. E você quer acreditar que a vida vai acabar? O apóstolo Paulo traz tantos ensinamentos para a gente de como aprender a amar Jesus.
Porque o Paulo é um apóstolo que tem nome de apóstolo, mas nunca foi apóstolo de Jesus. Ele foi apóstolo de Jesus depois que ele conheceu Jesus. Depois que ele conheceu a palavra, o amor de Jesus, e se tornou um homem totalmente devotado a praticar e a divulgar a palavra de Deus através dos ensinamentos evangélicos de Jesus. Falei aqui semana passada, repito isso 500 vezes, quantas 1000 vezes for necessário, eu vou repetir. Você não precisa de religião para ser um cristão. Você não precisa ser espírita, ser católico, ser evangélico. Sai disso, são armadilhas. Religião é uma criação humana para ganhar dinheiro. Pode me criticar quem quiser. Me mostra uma igreja que pega tudo que arrecada e divide para os pobres. Me mostra uma. Determinadas denominações religiosas, se gastasse 10% do patrimônio que ela tem, ela acabava com a fome do mundo. E por que não faz? Porque as vítimas continuam presas nas religiões, na doutrinação ideológica. Não é isso. Conhecer Jesus é abrir teu coração para o evangelho dele. É entender que você é uma criatura divina, que você não veio para sofrer, você veio para brilhar. Você veio para que a luz que você tem, a sua luz própria, consiga ajudar o outro. Afinal, nós só estamos aqui pelo outro. Lembre-se. Olha o que Jesus fez quando esteve aqui. Ele comprou casa? Comprou, gente? Não. Jesus comprou moto? Não. Apartamento? Não. Jesus tinha casa de férias na praia? Não. O que ele fez? Amou indiscriminadamente. Falou de Deus a todo tempo. Amou todos aqueles que ele podia amar. Independente de cor, credo, situação, Jesus amou todos. É difícil? Se fosse fácil, a gente não estava aqui. Meu mentor sempre faz isso para mim, mas se fosse fácil, eu não estava aí. Não é fácil para mim, para nós aqui da Casa Espírita, manter isso aqui. Não é fácil. Não é fácil uma cesta básica. Nós temos algumas crianças que a gente assiste que o leite custa R$300 a lata. E a gente se vira para comprar o leite dessa criança. Nós temos que aprender a dar com uma mão sem que a outra veja. A sua atitude perante os homens pode ser que vire uma selfie, mas a sua atitude aos olhos de Deus não vira selfie. Aquilo que você faz pelo amor do coração, somente Deus é capaz de te enxergar. Eu estou no Espiritismo há 40 anos, como eu falo com vocês. Eu já vi muita gente entrar no centro espírita com a cesta básica no ombro. Onde é que eu boto? Onde é que eu boto a cesta básica? Para todo mundo ver que ele trouxe uma cesta básica. Mas eu já vi gente também esperar acabar a reunião, abrir a mala do carro e tirar 10 cestas básicas. Sem que ninguém visse. Porque muita gente acha que para se tornar um cristão tem que ser caridoso, tem que pagar dízimo, tem que dar dinheiro. Não é isso. Não. Ser cristão é olhar para o outro como irmão, não como um objeto, não como uma coisa que você pode usar, não como alguém que pode ser útil ou te dar algum benefício. A partir do momento que você olha para alguém com um olhar humano de irmão, você está atendendo os anseios de Deus. O nosso plano espiritual, meus irmãos, é um plano espiritual muito denso, extremamente denso. Nós precisamos conhecer Jesus. E o convite dessa Casa Espírita, venha conhecer Jesus. Nós não somos perfeitos, mas nós temos Jesus no coração. É o convite de hoje a todos vocês. Conheçam Jesus
porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nenhum de nós irá ao Pai, senão por Ele. Muito obrigado, tá bom? Obrigado, pessoal. Quando terminar a nossa reunião depois do passe, eu vou continuar sentadinho ali.